Mais um dia na presença de Deus, que o Senhor Todo-Poderoso abençoe muito a sua vida e vamos continuar nossa maratona, vamos continuar um tempo precioso. Seja muito grato por esse tempo que Deus tem permitido para nós fazermos, para nós estarmos juntos, meditando na palavra, tendo depois um tempo de oração. Isso é precioso demais. Hoje nós vamos meditar no capítulo 17 de Mateus. Aqui é uma passagem que também está no Evangelho de Marcos e no de Lucas. Nós já estudamos sobre essa passagem no Evangelho de Marcos, tá? Mas é sobre a transfiguração. Jesus, ele assume uma forma celeste ou celestial diante dos discípulos. Aqui no versículo 2, deixa bem claro isto. Ali ele foi transfigurado. Ou seja, tomou uma forma espiritual no sentido de celestial. Como que aconteceu isto? A sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E ali apareceram com Jesus Elias e Moisés. E eles conversaram. Enquanto isso, Pedro, Tiago e João eram os únicos que estavam lá com ele. Eles ficaram perplexos, falaram, Senhor, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para o Elias e uma para o Moisés. Eles não sabiam o que fazer, estavam estarrecidos com a grandeza daquela revelação, daquele ato que eles estavam presenciando. Queridos, eu quero colocar uma coisa para você. Aqui é como se Deus dissesse, principalmente para Mateus, que era o evangelho para os judeus, esse texto aqui foi muito importante, mostrando que o Antigo Testamento, ele corrobora com Jesus Cristo. Então, Moisés representando a lei e Elias os profetas. Então, o Antigo Testamento, a palavra de Deus, era dividida em 2 partes, lei e profetas. Então, aqui está Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Como dizendo assim, ele veio cumprir o Antigo Testamento. Ele é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Aí depois eles desceram do monte e tem um contraste muito grande. Imagina ter experiências tremendas com Deus em cima do monte e depois vai para o vale. E lá no vale, o que ele vê? Ele vê um pai desesperado, ele vê um filho endemoniado e aquele pai desesperado. Ele vê 9 discípulos, 3 subiram com ele e 9 ficaram. Nenhum deles conseguiu expulsar o demônio. Vimos os fariseus ali discutindo, um caos. E aí você percebe o contraste que há, tá? Muitas vezes na nossa vida, quando a gente vem à igreja, sente a presença de Deus, experiências com Deus, depois a gente tem que encarar a vida no vale, onde a gente encontra incredulidade, encontra confusão, encontra pecado, encontra lutas, encontra o diabo subjugando as pessoas, encontra depressão, encontra tristeza. Ou seja, a gente precisa se recarregar aqui para aguentar o tranco da vida. Eu acho que isso aqui é uma analogia tremenda, o estar em cima, no monte, e depois enfrentar as lutas do vale. Eu preciso estar na igreja para me reabastecer, para encarar as lutas do meu dia a dia. Aí aquele homem cheio de angústia disse para Jesus, o versículo 17, onde Jesus fala, ó geração incrédula, perversa, até quando eu vou sofrer vocês? Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e daquele momento em diante ele ficou curado. Aí aconteceu uma coisa interessante. Os discípulos já tinham expulsado demônios, mas aquele lá eles não conseguiram. E eles perguntaram para Jesus, por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu quero que você preste atenção nisso, tá? A fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro a vocês que se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão aí ou dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês.
Mas esta espécie de demônio, esta casta, só sai pela oração e pelo jejum. Eu quero que você guarde uma coisa no teu coração. Guarde uma coisa no teu coração. A sua fé é pequena, mas ela precisa ser viva para que ela cresça. A minha fé é pequena, mas ela precisa ser viva para que ela cresça. Por isso que Jesus fala do tamanho de um grão de mostarda, a menor das hortaliças. Por que ele não comparou a um grão de areia? Porque o grão de areia não tem vida, vai ser aquilo sempre. Mas o grão de mostarda, que é pequeno, mas se for regado, se for plantado, se for adubado, se for nutrido, se for cuidado, cresce e vira a maior das hortaliças. Palavra de Deus para a sua vida. Alimente a sua fé. Busque Deus, continue firme nos devocionais, leia a Bíblia, vá à igreja, ore, leve uma vida santa. E aí sim você terá poder espiritual. E a Bíblia diz aqui, jejuar e orar. Essa casta não sai a não ser por meio de oração e jejum. Tem algumas dificuldades na nossa vida que precisamos interceder, que precisamos orar, que precisamos jejuar. Precisamos juntos buscar Deus. Então aqui tem um aprendizado tremendo para nós. E aqui Jesus continua sempre declarando de uma forma mais clara, a partir do capítulo 16, que nós meditamos ontem, da confissão de Pedro, tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias. A partir daí Jesus começou a falar mais explicitamente, mais claramente o que ia acontecer lá em Jerusalém. E aqui ele diz no versículo 22, reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, dos pecadores. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Mas Jesus já estava preparando-os para que quando chegasse, eles não ficassem surpresos. E mesmo assim eles ficaram surpresos. Por quê? Porque eles não acreditaram. Mesmo quando viram Jesus ressurreto, até as mulheres verem e falarem para eles, eles não acreditavam, eles não creram. Então, a dureza do coração, como eu e você, os discípulos de Jesus eram extremamente difíceis, dura cerviz. Precisamos alimentar isso em nosso coração, a fé, para que possamos vencer essas incredulidades. Aqui acontece uma coisa interessante sobre o imposto do templo. Quando cobraram Jesus, você não vai dar o imposto? Você não vai contribuir? Era uma dracma, ou seja, um denário seria praticamente, ou 2 denários, seria praticamente 2 dias de trabalho, tá bom? Aqui diz o versículo 24, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, que era a cidade dele, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? 2 dracmas por pessoa, que seria praticamente o dia de 2 trabalhos, dia que 2 pessoas num trabalho braçal ganhavam. Era uma moeda de prata, tá? Referente a um dia de trabalho. 2 dracmas, 2 denários, 2 dias de trabalho. Aí Jesus disse, olha, quem paga não é o filho, quem paga são os outros, mas eu vou pagar. Ele mostra uma coisa interessante aqui sobre submissão, tá? Às autoridades, o respeito às autoridades. Mas ele fala uma coisa elucidada para Pedro. Vá pescar, lance o anzol. O primeiro peixe que você pegar, na boca deles haverá 4 dracmas. Aí você pega 2 para mim, 2 para você e paga o nosso imposto. Olha que coisa interessante. O versículo 27. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Uma moeda que valia 4 dracmas, por causa do peso da prata. Pegue e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu imposto.
Aqui nós temos uma ideia muito interessante sobre a honra à autoridade, a qual nós nos submetemos como cidadãos, e também a provisão, a maneira como Deus sustenta, a maneira como Deus nos dá a provisão para nós termos o nosso sustento. Então eu quero colocar isso para você, tá? Deus proverá todas as coisas que você precisar. É o Jeová Jireh, é o Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Então não fique ansioso. Olha que coisa inusitada, vai pescar e na boca de um peixe você vai achar uma dracma que vale uma moeda que vale 4 dracmas, e ali estará a sua provisão. Eu quero profetizar sobre a sua vida os milagres do Senhor, a provisão de Deus sobre a sua casa, a provisão de Deus sobre o seu trabalho, a provisão de Deus sobre a sua saúde. Creia nisso, creia nisso. É por isso que Jesus fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte de problemas, sai daqui e lança ao mar. E ele vai obedecer. Dentro da vontade de Deus, dentro do trabalhar de Deus, dentro das provações que Deus permite que passemos, em meio ao vale, seja sempre fiel. Alimente a sua fé e você vai começar a experimentar na sua vida milagres, provisão, sustento e a bênção do Senhor Todo-Poderoso, o Eterno. Medite nisso, tá? Na hora que você estiver lendo o texto, medite sobre a importância de estarmos no monte, buscando Deus na igreja, para termos forças para vencermos as dificuldades do vale, de buscarmos fé, para não sermos subjugados pelas circunstâncias e crendo na provisão de Deus. Este é o resumo do capítulo 17 que nós estudamos hoje. Medite nele e que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito porque a tua palavra é viva, é eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, as intenções do coração. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Ajude-nos em nossa falta de fé. Abençoe-nos, ó Deus, em nossas dificuldades. Dê-nos, ó Deus, mais fé, mais firmeza de propósito, para que possamos, ó Deus, crer que o Senhor é o Deus da provisão. Guarde a nossa família, supra nossas necessidades e abençoe nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe muito você, viu? Espero de coração que esse tempo que estamos passando junto seja de grande valia para a sua vida. Para a minha vida tem sido um tempo de muita valia. Deus tem me abençoado muito com a meditação diária desses textos do Novo Testamento. E eu me sinto muito grato de poder compartilhar com você. Deus abençoe demais a sua vida e, se Deus quiser, amanhã estaremos juntos para mais uma devocional. Até lá!